E só complementando um pouco a introdução que o Rui iniciou, eu sou engenheiro civil formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E na Universidade Federal do Rio de Janeiro eu trabalhava num projeto de pesquisa sobre reconstruções de áreas devastadas por desastres. No caso, seria uma reconstrução com utilização de mão de obra comunitária e materiais locais. E no caso desse projeto era a utilização do BTC feito pela própria comunidade para sua reconstrução. Se alguém tiver mais interesse sobre esse assunto, tem alguns links aí sobre o projeto, os resultados que obtivemos e um caso prático de aplicação no Haiti. Depois do meu estudo no Rio de Janeiro, eu vim fazer o meu mestrado aqui na Universidade do Minho, que era um mestrado em construção e reabilitação sustentáveis, e foi aí que eu comecei a estudar mais estruturas de madeira. Antes de vir para Portugal, confesso que nunca imaginei estar trabalhando com estruturas de madeira, uma vez que lá no Rio de Janeiro, na época em que eu estudava, não era tão comum. Hoje em dia já começam a aparecer algumas construções, devido ao crescimento exponencial do CLT e sua fama toda. Mas naquela época nada se falava sobre estruturas de madeira e eu só fui começar a ver isso quando eu cheguei em Portugal. E no meu mestrado que eu comecei a trabalhar com o professor Jorge Branco, que era sobre a degradação por caruncho em ligações simples de carpintaria, de casquinha. E atualmente eu estou no meu doutoramento, que é financiado pelo programa MIT Portugal em parceria com a FCT. E o meu doutoramento hoje ele é focado na durabilidade dos Engineered Wood Products no contexto português. O foco nesse caso é o CLT, porque é o que tem crescido mais rápido, é o que tem sido mais utilizado. E durante o meu doutoramento nós temos estudado os casos de exposição, a degradação e algumas estratégias para se tentar prolongar a vida útil do CLT. E com a minha atuação no TeamLab desde 2019, eu já realizei alguns ensaios de caracterização mecânica em vigas, em CLT, por ensaios da flexão, levantamentos estruturais em estruturas existentes, diagnósticos de segurança estrutural. Temos feito também algumas monitorizações durante a fase de construção em construções em CLT e também alguns ensaios de exposição de madeira, exposição natural ao ambiente. Agora, começando um pouco mais sobre a apresentação, quando falamos sobre a degradação da madeira, logo a gente já começa a pensar em algumas cenas como essa, como esse caso dessa cobertura dessa piscina aqui em Portugal, ali na zona de Coimbra, ou então algumas bancadas que colapsaram na Itália após uns 10 anos de construção, essa cobertura na Austrália que devido a um ataque de términos também chegou ao colapso, ou então esse piso em CLT, que devido a uma infiltração também apresentou uma degradação severa por fungos. Eu coloquei também aqui, só por curiosidade, essa ponte na Noruega, que se chama Ponte Tretten, que colapsou alguns anos atrás, e logo após o seu colapso, a primeira coisa que se botou em causa era a durabilidade da madeira. Acreditava-se que tinha colapsado por uma degradação biológica acelerada devido à exposição ali naquele ambiente. E após alguns anos, descobriu-se que era um erro de projeto, que isso foi um cálculo mal feito, e por causa de esforços de fadiga, em um dos pontos de uma das conexões, essa ponte chegou a colapsar e por muitos anos não se construiu pontes em madeira na Noruega por causa desse caso, pensando que a culpa era do material, mas sendo que no fim era um erro de projeto. E outro ponto interessante é que essa ponte se chama Ponte Tretten, e assim que ela caiu, na pressa de se divulgar isso nos jornais, Tretten, na Noruega significa 13. Em vez de divulgarem que era a ponte 13, divulgaram que 13 pontes em madeira colapsaram na Noruega. E isso é uma propaganda muito ruim para o material. Mas, afinal, a madeira, ela é um material de construção durável? Eu vou deixar essa resposta para eu dar a minha opinião. Claro que a minha opinião não é a verdade, mas é o que eu acho sobre essa pergunta. Mas para o final, depois de eu terminar minha apresentação, eu ia te dizer um pouco mais sobre o que que eu acho sobre a durabilidade da madeira como material de construção. Para isso, eu vou começar minha apresentação falando sobre alguns conceitos mais básicos da degradação da madeira. Eu digo básico porque são a base, não necessariamente porque todo mundo sabe. É, eu mesmo só fui começar a aprender pouco sobre essas coisas durante o doutoramento.
Até durante o mestrado eu cheguei a estudar um pouco sobre isso, mas nunca num curso, sempre por conta própria, indo atrás de referências. Então, eu acho que é importante abordar um pouco desde a base, para tentar expor um pouco mais essa base que todos deveriam saber, mas não é tão fácil assim ter acesso a esses tipos de informação. E a madeira ela pode ser degradada por diversos agentes, sejam eles biológicos, físicos, químicos, ou até o próprio envelhecimento natural da madeira. Mas aqui nessa apresentação eu vou focar um pouco mais na degradação biológica, que é o foco do meu estudo, e falar um pouco mais sobre fungos e insetos. Tratando dos insetos, aqui em Portugal, né, nós temos dois insetos que causam degradação, duas tipologias de insetos que causam a degradação da madeira mais recorrentes, que são os carunchos e as térmitas. Existem outros tipos, mas eu vou abordar aqui só esses dois. Os carunchos, inicialmente, para iniciar. São insetos com um ciclo larval completo, ou seja, dentro da madeira ele passa por todo esse ciclo de ovo, larva, pupa, até se tornar um inseto adulto. E quem consome a madeira é a larva. A larva que, enquanto ela está alojada ali dentro dessa madeira, ela vai consumindo a madeira como fonte de alimentação para o seu crescimento, até se tornar um inseto adulto e poder sair da madeira. Ele cria um orifíciozinho de saída e se reinicia esse ciclo. É uma degradação, um ciclo mais lento ali, esse ciclo completo pode demorar ali até 10 anos, dependendo ali das condições, da espécie, do caruncho. E é muito associado devido a essa degradação mais lenta a estruturas mais antigas. E também existem as térmitas aqui. As térmitas, penso que todos aqui conhecem, que é um problema aqui em Portugal muito conhecido. E nas térmitas existem as diferenças entre as térmitas de madeira seca, as térmitas subterrâneas. Eu não vou me aprofundar muito. Eu vou dizer só o que eu acho que é mais importante sobre as térmitas, é que elas, diferentemente dos carunchos, já é um animal que vive em sociedade e criam suas sociedades em castas, cada um com seu papel bem definido, e isso torna essas castas, essa vivência em sociedade, uma degradação muito mais rápida na madeira, e é uma degradação, de certa forma, que vai acontecendo escondida, e quando você percebe, a madeira já está completamente oca e já é um problema muito mais grave. Passando um pouco para os fungos aqui eu separei em fungos cromogêneos e fungos de podridão, é, muito pelo seu efeito que ele causa na madeira. Os fungos já têm uma atuação um pouco diferente na madeira, enquanto os insetos eles utilizam a madeira como fonte de alimentação, numa base de digestão dessa madeira interna, eles literalmente com a mandíbula comem a madeira, engolem essa madeira e lá dentro eles digerem essa madeira, como nós nos alimentamos de outros alimentos. Os fungos já fazem uma digestão externa da madeira, e essa digestão externa ela por ser linkada a muitos fatores, ela tende a ser mais localizada. Ou seja, a degradação por fungos geralmente acontece numa região mais localizada da estrutura, onde se ocorrem ali uma combinação de fatores, enquanto a degradação por insetos, muitas vezes, quando se encontra, já é algo generalizado por toda a estrutura. E eu separei aqui em fungos cromogêneos, barra-bolores e fungos de podridão, muito pelo seu efeito na madeira. Os fungos cromogêneos e os bolores são fungos mais simples, digamos assim. Simples, eu digo, de composição do fungo mesmo. Eles não possuem a capacidade de penetrar profundamente na madeira. Eles se alimentam ali dos açúcares livres que existem na superfície daquela madeira, principalmente nos borne. É muito claro ali nos fungos cromogêneos como o cerne ali continua intacto, sem nenhuma mancha, o borne ali completamente tomado por esses fungos cromogêneos, e os bolores ali é a mesma coisa. Mas apesar de existir essa degradação, ela não causa nenhuma perda de resistência mecânica. É só algo estético, e no caso dos bolores, é algo mais de saúde dos ocupantes, o que também é grave, também não é desejado numa estrutura de madeira. Mas apesar de não causar essa perda de resistência mecânica, só a existência desse fungo ele já indica que algo de ali não está bem, e isso pode evoluir para um fungo de podridão. Os fungos de podridão, sim, já causam uma degradação mais severa e profunda na madeira, e essa degradação ela pode
reduzir completamente, acabar com a resistência mecânica daquela madeira, digamos assim. Muitas vezes você pega uma madeira que já está degradada por fungos, você literalmente consegue puxar com a mão as partes ali que estão degradadas. Não se deve fazer isso sem luvas nem nada, mas se você encostar numa madeira podre dessas, você vai ver que aquilo não tem resistência nenhuma. E isso tudo para dizer que os fungos e os insetos são seres vivos que degradam a madeira. E por serem seres vivos que estão a degradar a madeira, eles necessitam de condições favoráveis para a sua sobrevivência. Essas condições favoráveis são condições ali de umidade, é uma umidade relativa alta que eles necessitam ali para conseguirem sobreviver e se multiplicar e degradar a madeira, e temperaturas normais, que são temperaturas ali entre -5 graus e 50 graus. Claro que esses valores são valores de referência. Existem muitas espécies diferentes e cada um com seus requisitos diferentes, mas pode-se basicamente resumir a uma umidade elevada ali, um teor de água acima dos 18, 20% e uma temperatura normal para que essa madeira já esteja em risco de degradação biológica. Portanto, o risco de degradação ele é representado por uma série de fatores, né? A água, a temperatura, o oxigênio, os nutrientes e a presença dos organismos. Os nutrientes também é a própria madeira, né? No caso, isso tudo ocorrendo simultaneamente, ao mesmo tempo, por um certo período de tempo, representa um risco de degradação biológica daquela madeira. É, Agora, trazendo um pouco para o contexto português, o contexto português, nesse caso, o contexto geográfico português, que no caso envolve ali a umidade, a temperatura e a presença ou não de organismos vivos. Os fungos, em Portugal, realizamos aqui um mapeamento do risco relativo de degradação biológica pelo modelo de Schaeffer. O modelo de Schaeffer, ele é um modelo de degradação biológica que leva em conta a exposição, no caso, a temperatura, dados de temperatura diária e dados de precipitação diários, numa série longa de dados para se definir qual região apresenta um risco maior de degradação. Esse modelo de degradação biológica ele não é um modelo que vai te dizer se aquela madeira vai degradar ou não, em quanto tempo aquilo vai degradar. Isso é basicamente para dizer tal região apresenta um risco maior para a madeira do que a outra região. E ao analisar o clima de Portugal, a gente pode ver que quase toda a costa centro e norte ela representa um risco elevado, enquanto o resto do território nacional é um risco médio de degradação biológica. Indo um pouco para as térmitas, desenvolveu-se já um modelo ali para se calcular a probabilidade de infestação por térmitas, aqui em Portugal, mas o que eu queria chamar mais atenção é que esse modelo ele leva basicamente em conta, além dos dados os dados climáticos, a ocorrência ou não de térmitas no passado naquela região. E fez-se um levantamento da localização das térmitas em Portugal em 1970 e 2020, e é possível ver que em 2020 existem térmitas praticamente em Portugal quase que todo, não que em 1970 não existisse, esses poucos casos de térmitas que foram registrados em 1970 quer mais dizer que eles não foram notificados, então não se tem uma base de dados para dizer que as térmitas estavam lá, mas muito provavelmente estavam. Mas hoje em dia, em 2020, já pode-se dizer que em toda Portugal continental, temos riscos de infestação por térmita e o mais seguro sempre é, antes de fazer uma construção, verificar se ali no seu entorno, no seu terreno, não há nenhum ninho de térmitas ou nenhum caso no passado de alguma degradação por térmitas em alguma das casas dos vizinhos. E falando nisso, continuando, chegamos à conclusão que Portugal é um país com um risco relativamente elevado de degradação por fungos e com térmitas basicamente em todo o território nacional. Mas isso significa que então Portugal não serve para construir madeira? Não, muito pelo contrário. Portugal serve, só se tem que tomar em atenção algumas coisas. Uma delas, para se ter uma atenção especial, é a escolha da madeira, que no caso são os nutrientes que nutrem esses organismos vivos. Se essa madeira não for atrativa para um fungo ou para um inseto, ele não vai até lá atacar essa madeira. Ou se for, vai demorar muito mais tempo para isso acontecer. E para se
escolher uma madeira com base na sua durabilidade. Existe a norma europeia N350, que define a durabilidade natural de muitas espécies de madeira, tanto para os fungos, para os carunchos, para térmitas, tudo é bem dividido para cada caso. Você analisar o risco ali, a durabilidade daquela madeira, porque em alguns casos não se faz sentido você verificar a durabilidade contra térmitas ou contra fungos, etc. Então é bem dividido. Essa norma ela apresenta ali uma classificação bem útil para se utilizar numa fase de projeto. E ela também apresenta a impregnabilidade, no caso, é a facilidade que essa espécie de madeira tem em absorver tratamentos. Porque muitas vezes, quando não se desiste a possibilidade de usar uma madeira com uma durabilidade elevada, como é a maior parte dos casos, seja pelo custo ou pela disposição comercial dessa espécie de madeira com uma durabilidade mais elevada, o que se tem a fazer é melhorar a durabilidade daquela madeira que tem uma durabilidade ruim. Mas para se melhorar a durabilidade dessa madeira, é preciso saber se ela aceita bem ou não os tratamentos químicos. Eu coloco aqui só uma lista de algumas espécies que nós estamos fazendo alguns ensaios de exposição natural aqui na Universidade do Minho. Com a sua durabilidade natural, dá para ver que existem muitas espécies, a sua grande maioria com a durabilidade relativamente baixa, mas quem aqui já trabalha com projetos e construções sabe que no fim das contas, na maioria das vezes, a gente fica restrito a uma pequena gama de opções, isso é mais a nível estrutural, não estou falando muito a nível de acabamentos e etc. Mas terminamos a nível estrutural quase sempre recorrendo à casquinha ou ao spruce, que são madeiras relativamente com uma durabilidade natural relativamente baixa. E ainda o spruce ele tem a peculiaridade que ele não aceita bem os tratamentos químicos, né? E tá, como que a gente usa então é, esses dados de durabilidade natural num projeto? A gente tem que usar ele em parceria com a exposição daquela madeira. Qual vai ser o grau de exposição que aquela madeira vai estar durante a vida útil? E para isso a gente tem que analisar a EN 335, em que ela define 5 classes de uso. Não são as classes de serviço expostas no Eurocódigo 5. São coisas diferentes, apesar de serem coisas semelhantes, são diferentes. Aqui já são 5 classes. E as classes de uso um e 2 já são uma classe de uso no interior do edifício, são madeiras que não estão expostas ao exterior, ou seja, elas apresentam risco de degradação mais baixo. No caso, a classe de risco um considera-se até que não existe nem um risco de degradação por fungos, enquanto na classe de risco 2, como por exemplo numa estrutura de cobertura onde existe algum risco de algum vazamento ou alguma coisa do tipo, já se considera uma degradação por fungos. E na classe de risco 3 já são madeiras ao exterior, que também já são divididas em madeiras que podem ter condições de aprisionar ali uma umidade, como por exemplo um deck, alguma madeira horizontal, ou então madeiras que não vão causar esse aprisionamento de umidade, como alguma madeira de uma parede de fachada. E, enfim, utiliza-se a severidade da exposição para se definir a madeira que vai utilizar com base na sua durabilidade natural. Mas como isso deve ser feito? Isso é especificado na norma EN 460. Essa norma EN 460 é uma norma que foi lançada em 1994, e essa norma de 1994, ela dizia quase nada, basicamente nada, tanto que é uma norma que quase não foi utilizada até hoje. Eu, particularmente, não conheço ninguém que já tenha utilizado essa norma. E lançaram uma nova versão dela agora em 2023, e de uma norma que não falava nada, ela foi para uma norma comprida que diz muito mais coisa, mas continua a dizer quase nada. E ela continua a dizer quase nada porque, ao fim da revisão dessa norma, chegaram à conclusão que a durabilidade da madeira e um guia de como se utilizar a madeira deve ser muito feito com base nas condições locais. Ou seja, se definiram que os países em si precisam definir as suas próprias regras. E um dos maiores outputs dessa norma, no caso, seria uma tabela dessas que existe nessa norma,
que é uma tabela que diz, de acordo com a classe de durabilidade da madeira e de acordo com seu grau de exposição, né, a classe de uso, se a sua durabilidade natural ela é suficiente ou se ela não é suficiente, se você precisa melhorar essa durabilidade natural ou não, e como se fazer isso. Isso também é explicado na norma, mas a gente tem que ter atenção que isso foi feito com base num clima da Europa Central, que é um clima muito menos agressivo para madeira. Se vocês se lembram do que eu disse anteriormente sobre as temperaturas, esses agentes de degradação biológica, eles sobrevivem basicamente entre menos 5 graus Celsius até 50 graus Celsius. Aqui em Portugal, durante todo o ano, temos temperaturas assim, enquanto lá no centro da Europa não é bem assim, além das térmicas serem muito menos presentes nessa região. Ou seja, Portugal necessita hoje de uma tabela dessas para se poder definir com mais certeza se a durabilidade natural é suficiente ou não. Então, até então, temos que usar o bom senso. Não vamos pegar aqui uma madeira com durabilidade natural muito baixa, como, por exemplo, um pinho ou um spruce, e utilizar isso para construir uma cerca que fica abaixo, em contato direto com o solo, e achar que isso vai ser o suficiente para essa cerca durar ali 20, 30 anos. Não vai. Você tem que ou selecionar uma madeira mais durável, ou pegar essa madeira que tem pouca durabilidade e aumentar a durabilidade natural dela. E, afinal, a madeira, ela é um material de construção durável? Na minha opinião, sim, ela é um material de construção durável, basta a utilização correta do material. A utilização correta do material envolve a escolha adequada da espécie, envolve o projeto adequado e que não vai expor aquela madeira a condições que ela não vai aguentar, e também a sua devida manutenção, sistema de proteção, tratamento, etc. Todas essas coisas para garantir que essa madeira vai se atingir o tempo de vida útil. Não adianta chegarmos num projeto e projetarmos algo com um CLT que, por exemplo, é feito geralmente com o spruce, que apresenta uma durabilidade natural baixa e não absorve bem os tratamentos, e projetar uma cobertura jardinada plana que em 50, 100 anos, que é o tempo de vida útil do edifício, aquilo provavelmente vai ter algum vazamento, e achar que essa madeira vai aguentar esse tipo de exposição, porque não vai aguentar. Cabe a nós fazermos projetos ou então instalarmos sistemas de monitorização ou qualquer coisa do tipo para se identificar quando a madeira está em risco. E com a identificação correta do risco da madeira e a manutenção adequada, essa madeira ela com certeza vai durar o tempo de vida útil que ela precisa e que foi definido por projeto. E só para colocar alguns exemplos que mesmo no caso da madeira, o betão e o aço, se você não projetar ele e aplicar ele da maneira correta, ele também não vai ser durável. E nem por isso eu ouço perguntas de pessoas a questionar a durabilidade do betão e do aço. E como exemplo de construções de madeira que duram, quando elas são bem feitas, e passam pelo processo correto de manutenção. Recentemente eu tive, como o Rui falou, em Yokohama, e aproveitei para passear um pouco pelo Japão e vi, por exemplo, o templo Toji, que foi construído em Tóquio. Ele foi construído no século IX, mas ele foi reconstruído em 1643. Em 1643 já se fez uma construção com estrutura em madeira de 5 andares com 36 metros que dura até hoje. Ou então o templo Kiyomizu-dera, que também é em Kyoto, foi construído no século VIII e reconstruído em 1633 com 13 metros, e é uma estrutura completamente de madeira, ela não possui nenhum prego e e nenhuma ligação metálica. Todas as ligações são de encaixe em madeira, e está aí até hoje, com a correta manutenção, com o correto projeto e a escolha adequada da espécie. O meu doutoramento, como foi dito anteriormente, é financiado pelo programa MIT Portugal, em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, e as referências que eu utilizei nessa apresentação são essas. Muito obrigado. Se tiver alguma pergunta.
Sim, sim. Em termos de monitorização, isso hoje em dia está muito avançado já, tem diversos tipos de equipamento, tipos, não é? Diversas empresas atualmente que oferecem equipamentos para se realizar essa monitorização. Claro que isso vai sempre avançando e existem também possibilidades para todos os bolsos, existem aqueles equipamentos que já são aqueles equipamentos pequenininhos que você coloca ali na madeira e naquele ponto ele vai medindo sempre e aquilo te envia dados em tempo real e você consegue monitorizar. E também existem aqueles outros que já são um pouco mais antigos, que já se utilizam cabos para se ligar a um datalogger para se armazenar esse tipo de dados, mas hoje em dia isso já está realmente muito avançado. As formas de se monitorizar já se sabe há muitos anos, que no caso são as formas de se medir o teor de água da madeira. Isso não é nenhuma novidade. O que se desenvolveu muito nos últimos anos com o desenvolvimento do CLT foram esses sistemas de monitorização. Começaram a aparecer muitas empresas a oferecer esses equipamentos, uma vez que começaram a ver que era cada vez mais necessário, como o Rui falou, a complexidade dos edifícios hoje em dia. É quase que impossível você garantir que um edifício que vai durar 50, 100 anos ele não vai ter um problema com umidade. A umidade é o problema mais recorrente nas construções em todo o mundo. Isso não é só em Portugal, isso é em todos os lugares. Quer você construa bem, quer você construa mal, algum dia vai ter algum vazamento, muito provavelmente. E o mais importante é se identificar esse vazamento o quanto antes para se tomar as medidas adequadas. Só aproveitando um pouco o gancho do que o Rui falou sobre umidade. Agora, em outubro, aqui na Universidade do Minho, a gente vai receber a Conferência Internacional de Umidade em Edifícios, né, o International Conference of Moisture in Buildings. Quem quiser interesse em participar, as inscrições já estão abertas. Posso só colocar aqui ao Daniel, primeiro só dar-te os parabéns pela apresentação e pelo trabalho que estás a desenvolver. Já o tinha Obrigado. feito por mensagem e faço agora pessoalmente. E lançar-te só aqui o desafio, que o nosso desafio diário depois coloca-se com aquilo que é o próprio projeto, não é? Nós às vezes temos desafios arquitetónicos que nos levam para soluções em que a impermeabilização ou que o cuidado que nós temos que ter com a solução arquitetónica e a nossa solução estrutural para conseguir impedir que tenhamos aqui as impermeabilizações, quer às termos, aos fungos, aos carunhos, quer a própria impermeabilização e os sistemas de impermeabilização para a água e drenagens. Torna-se sempre um desafio, não é? Torna-se sempre um desafio. E conjugar tudo isto é que às vezes não é simples, não é? Até porque por vezes ainda existe, infelizmente ou felizmente, um desconhecimento da parte da arquitetura também, naquilo que são as limitações que temos no material e aquilo que o material pode ou não fazer, como é que a gente pode colocar, as classes de exposição e o que é que elas nos condicionam ou não em termos de utilização dos elementos, continuidade dos elementos em classes de riscos diferentes, e isso por vezes é que traz aqui a complexidade ao projeto e por melhor que a gente tente encontrar soluções de impermeabilização, às vezes é difícil, às vezes é difícil. E esse é também um desafio aqui de interação com o estudo que estás a fazer. Mas dou-te os parabéns, está excelente. Obrigado, obrigado. De fato, realmente, a impermeabilização hoje é um desafio muito grande. Igual você falou sobre os desafios arquitetônicos, aqui em Portugal, tá, nas construções de madeira, eu tenho visto muito as coberturas ajardinadas planas com CLT. E isso é um risco muito elevado para a madeira. E eu tive agora 2 meses na Suécia e conversei com muita gente sobre isso lá. E em alguns anos atrás, eles cometeram esse mesmo erro. Conversei com outras pessoas no Reino Unido, eles também cometeram esse mesmo erro. E o que se vê hoje são muitos problemas com esses tipos de cobertura que já começam a trazer também dores de cabeça com as empresas de seguro nesses países. Ou seja, hoje em dia eles começam a procurar outras soluções que sejam mais adequadas para uma cobertura plana ajardinada.
Não é erro nenhum também virar e falar que a madeira não é adequada para um certo uso, e isso não torna ela um material não durável, ela só torna ela um material que não é adequado para um certo uso. É isso mesmo. Obrigado. Né? Muitas, Daniel, grato por esta participação. Não consegui fazer início, mas os quais este tema Ah, creio Ricardo, que de estamos-te a algum ouvir É, modo muito também mal. faz parte. também não estou a escutar. Ricardo, estamos-te a ouvir muito mal, desculpa. Provavelmente não estou nas melhores condições, porque não nas melhores condições. Não estou a ouvir bem, não estou a falar. É No que entanto, estava a dar para não o te Daniel. percebemos. Então, grato, Daniel. Até uma próxima. Não, escreve no chat, Ricardo. Se calhar é mais fácil. É que nós não te estamos a perceber. Não está dando para escutar. Escreve no chat, pô, a questão. Já percebemos que deste os parabéns ao Daniel. Isso ok, isso precisamos perceber. Mas a tua questão ou o comentário não percebemos. Consegues escrever no chat, Ricardo? Não, não. Devia estar. Deve estar num sítio com fraca rede. Não se ouve mesmo. Está num poço, o Ricardo está num poço. Ricardo, escreve no chat. Isso, ok, isso. Sim, 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 sim. Sim, completamente. Sim, sim, concordo completamente com o que o Ricardo diz, que muitas vezes é difícil se prever a classe de uso no decorrer da utilização do edifício. Como eu disse, você faz um edifício ali, projeta um edifício para 50, 100 anos, e não se sabe como aquele edifício realmente vai comportar em 50, 100 anos. E muitas vezes você projeta um edifício para estar numa classe de uso 2 e ela às vezes está em classe de uso 3, 3.1, 3.2, etc. Mas eu acho que o importante nisso o importante, uma solução é a educação, é se educar as pessoas para elas saberem quais são as limitações da madeira. Não é jogar a culpa no material, é a pessoa saber, ok, isso é uma estrutura em madeira e ela tem essas limitações. Então, se tal condição ocorrer, é necessário uma intervenção. Então, tem que saber as limitações do material. Relativamente à obra, sim, sim, exatamente sobre a obra, é algo que no início do meu doutoramento não estávamos a prever considerar a exposição durante a obra, mas logo menos de um ano a gente percebeu que seria preciso, muito pela complexidade da obra, né? É, o CLT, apesar de trazer uma construção mais rápida, ela é uma construção mais rápida para um edifício grande. Uma construção mais rápida não significa necessariamente que aquilo vai ser rápido, aquilo vai ter um tempo de exposição. E, mais uma vez, a falta de conhecimento sobre os danos que a exposição durante a fase de obra causa é um dos grandes fatores a se mudar. As pessoas precisam saber como evitar as condições para a degradação da madeira. Inclusive, a gente tem até já uma publicação que foi feita no ano passado expondo um pouco sobre os riscos da exposição do CLT durante a fase de obra.
Boa tarde, Daniel. Ahm, Falaste há bocado da educação, de educar as pessoas, mas de que pessoas é que seriam essas a educar, neste caso? No Que é para a caso, gente ficar aqui todos no mesmo mapa, que é para tentar perceber quem é que. no caso, primeiro, eu acho que O professor Branco está-se a rir, que é para ele já está. Ele já tem é que começar educador há por cima. bastantes anos. Tem que se começar por cima, tem que se começar educando as pessoas que tomam as decisões, que são as pessoas, no fim das contas, no fim das contas, que quem vai tomar a decisão e quem vai decidir se aquela construção vai ser assim ou assada, essas pessoas primeiro precisam ser as primeiras pessoas a serem educadas. E educadas, que eu digo, não são que essas pessoas não têm educação, seria simplesmente apresentar adequadamente o material e suas limitações, e por que não se deve fazer isso ou aquilo, e por que se deve fazer isso assim. Por que que se deve gastar dinheiro, por exemplo, com um sistema de monitorização, coisas desse tipo. E depois disso, penso que toda gente, igual hoje em dia, qualquer pessoa que vê uma estrutura em betão com uma armadura exposta e aquilo corroído, a pessoa sabe que aquilo é um problema, mas a pessoa muitas vezes vê uma estrutura em madeira e não sabe identificar se aquilo tem um problema ou não. Isso também ali muitas vezes demora alguém chamar a atenção e falar, olha, isso aqui está com algum problema, vem alguém fazer uma manutenção, que também pode causar uma severidade muito maior ali nesse, nessa E essa situação. educação, se calhar, não devia ter passado, por exemplo, pelos projetistas, digo eu, ou, por exemplo, nós a dimensionar uma estrutura de madeira, não é? Depois vamos fazer o projeto de execução. E normalmente, o projeto de execução tem de estar tão pormenorizado a nível de madeiras que aquilo é tudo cortados em CNCs e por aí adiante, não é? Mas se nós especificarmos a parte da imperialização e as condicionantes que a obra vai ter durante o processo de construção e depois a longo curso, não é? Da vida útil do edifício, se isso já estiver programado na parte dos projetistas, acho que eliminamos para aí 90% dos problemas Sim, que sim. ocorrem. Agora, Eliminamos grande parte dos problemas. O será mais professor fácil Jorge Branco, educar as pessoas que vão fazer o investimento ou os projetistas estão a fazer o projeto? eu acho que também os projetistas, mas como o professor Jorge Branco mesmo diz, ele é um professor de estruturas de madeira que nunca deu uma aula de estruturas de madeira. Ainda não é, ensinado nas universidades, agora se começam a abrir alguns mestrados, como o da Universidade de Coimbra, a Universidade do Minho também já está abrindo um mestrado em construções de madeira, para que os engenheiros já sejam engenheiros e arquitetos e etc., já saiam com uma formação conhecendo bem o material, que é o que acontece no caso nos outros materiais, mas não acontece com a madeira. Ok, obrigado. Não, não sei se agora me estão a ouvir ou não. Eu vou tentar novamente. Ainda não. Tá um pouco baixo, Ok. mas tá melhor. Está melhor, ok. E é um assunto complexo. A questão de como é que vemos. Não, o Jorge está a rir porque não me está a ouvir nada. Fantástico. Right. Está a cortar, tá a cortar. Tem muitas quebras. Tenta falar mais devagar, talvez. Não sei, a sério, não sei. Mas começas a falar e depois. Ou sem áudio, desculpa, não, ou sem vídeo. Ou sem vídeo, assim. Talvez corta o vídeo, não sei. Não Mais sei. mímica. Não, isso também não. Né, Não, temos que pedir à Rotobás para te oferecer um hotspot de rede. Ok, agora de fones, mas não sei se me ouvem. Ainda não. Às Mês vezes, passado. Ainda não é deste. às vezes ouvimos a frase completa, mas depois deixamos de ouvir a frase seguinte, percebe?
O ainda não, ouvimos bem. Muito bem. Vá, Agora não. Ricardo, acho que não dá. E acredita que não somos nós a boicotar. Queres fazer uma chamada para o meu telefone e eu ponho aqui Se o calhar, se microfone? calhar, se calhar seria melhor. Se calhar seria melhor. Fazer uma chamada para alguém. Talvez. Sim, pá, liga ao Cunha, liga ao João Cunha, pronto, está feito. Ou retribui as chamadas que não me atendem. Estou a brincar, estou a Também pode brincar. Não ser. te liguei, Também não te pode ser. liguei, estou a brincar. Eu sei que não. Mas levantei algumas questões às vezes uma questão mais para lá de quem faz a estrutura, e é o desafio de dar respostas aos desafios arquitetónicos que o Paulo estava a fazer referência, e a problemática de ter muitas vezes elementos estruturais que no seu desenvolvimento poderão estar em classes de uso diferentes, porque atravessam do interior para o exterior, e essa ser uma situação da qual eu brinco com a situação, eu utilizo esta expressão do é como se as nossas costelas a romperem a nossa pele e a virem cá fora, que é os ossos lá dentro estão todos confortáveis porque estão protegidos com a nossa pele, mas depois mandamos a estrutura cá, costelas cá fora, quer dizer que estamos a furar os sistemas de impermeabilização. Estamos a querer dizer que temos ali uma ferida constante. E às vezes o desafio é pela parte de arquitetura e engenharia, de perceber que temos de manter o elemento estrutural numa constância de classe de uso, não estar com estas situações dúbias. E temos alguns casos a nível nacional da qual, como o Daniel aqui está a mostrar fotografias, das quais certas e determinadas intervenções são depois extremamente difíceis, complexas, e aqui neste caso até direi, da questão da piscina em Eiras, minha interpretação é que quem até tentou proteger, e na altura estas vigas só estavam, neste caso, só se detectou que estavam em degradação quando houve uma prospecção, uma verificação, e viu-se o estado grave destas vigas estavam protegidas, mas estavam protegidas, deixava transpirar e toda a questão da umidade presente dentro da construção da piscina, a parte externa, onde havia condensações graves, se nem se problema em água da chuva, mas é como lidamos com umidades presentes na habitação e na construção. E a umidade chega das fundações mal resolvida, do contacto com o betão, por capilaridade traz umidade. A questão de condensações, de não gerir bem o excesso dentro da ação. E tudo isto pode chegar a determinada fase em que vai condensar, às vezes, chamar camadas de peladura, quais ninguém viu a madeira que está aquele incremento de umidade não controlado e impensado. Isto é um tema relacionado com uma especialidade aqui não se roto, porque por parte pelo engenheiro, a arquiteta resolve a parte estética, o gás térmico resolve a continuidade térmica do isolamento, depois tudo aquilo que é a ventilação da qualidade do ar, o engenheiro mecânico nem sempre consegue correlação com estes fenómenos da permeabilidade ao vapor, para há problemas. E isto, mais uma vez, na resposta ao Paulo, a dificuldade passa por os projetos não têm de ser sectoriais, que é agora o arquiteto, amanhã faz a estabilidade, depois faz o gás térmica, depois faz o gás da ventilação. Não, tem de haver uma capacidade, e esta é a nossa prática nacional, que é não haver esta capacidade
em conjunto multidisciplinar ao mesmo tempo, em conjunto, a trabalhar de forma sectorial. Cada um livra-se do seu problema no sentido de dar resposta àquilo que é dado, mas isto é muito mais complexo do que só resolver a nossa parte, tem de ser trabalhado por todos. É aqui que nós temos de mudar o paradigma de como se faz projeto. E tem de haver essa capacidade de os projetos terem muito mais tempo envolvidos, para que depois essa resiliência do edifício para durar 50 anos, e o Daniel estava a dizer, mas temos de ter atenção que vai haver um vazamento certamente nos próximos 50 anos. Não tem de ser, mas se houver, também não tem que estar só simplesmente dependente de um sistema de imprimação, tem que estar dependente de um sistema robusto de imprimação e subimpermeabilização. E este é algo que próprios temos de adaptar a esta noção de que construção com madeira está cada vez mais complexa e mais exigente. A questão que estavas a falar dos templos porreiro, mas não havia questões térmicas, não havia questões era a construção pura e dura, básica, de estrutura imponente, majestosa, mas o problema era a estabilidade. Hoje em dia não é isto que estamos a fazer com os edifícios, estamos a torná-los mais complexos. Por isso não temos de o tratar como trabalhar mais fácil. O método que é outro. Acho que Mas o Ricardo estava a dizer uma coisa importantíssima, que é, se nós, é, é fundamental para que um projeto, esteja bem concebido na sua totalidade, na sua globalidade, uma interação inicial muito próxima entre as equipas de arquitetura e as equipas de engenharia. Quando falamos de madeira, toda esta interação tem que começar muito, mas muito, muito, muito antes. Porque quando o arquiteto vai conceber, idealizar, desenvolver o primeiro estudo para o seu edifício, todas aquelas questões que o Ricardo falou há pouco e a mim ferma a alma, que é quando temos elementos que vêm do interior para o exterior e coisas do género, pá, tudo isto tem que estar logo numa fase muito inicial, estudado, falado, comentado, perceber o que é possível, o que é que não é possível, porque senão depois as coisas saem para o exterior como uma primeira imagem e depois é difícil a gente dar um passo atrás e tentar retirar aquilo que já inicialmente concebeu, porque depois é difícil estar a justificar, é difícil de fazer perceber a um cliente final que não percebe nada de construção de sistemas construtivos, porque é que afinal existia e agora já não existe, e essas coisas tornam-se difíceis. Toda esta interação com construção e madeira é ainda muito mais importante do que já era e é quando estamos a falar de um sistema construtivo dos nossos tradicionais, tão tal. Com madeira, ainda mais imperativo é esta interação inicial desde o momento zero ou antes do momento zero até. E eu isso estou 500% de acordo com o Ricardo, subscrevo. também estou 100% de acordo. Tenho reparado nas construções que eu tenho feito as visitas que, apesar das empresas que estão a montar PCB de madeira, chegam outras empresas ali que só pegam o serviço para uma forma de subcontratação e vão ali só fazer uma montagem de um, por exemplo, de um pladur. E se você chega e tem uma madeira ali úmida, você não pode cobrir aquilo com um pladur, aquilo vai dar errado. Mas aquela pessoa que está lá muitas vezes não sabe disso. Ela simplesmente foi paga para estar lá e lá e montar. Ela, o que ela vai, ela faz. E muitas vezes também igual o Mar ou a Mar Duarte disse aqui, na execução. Tem que ter sempre essa comunicação. As pessoas que vão fazer a execução também precisam saber com que material elas estão lidando.
Bem, eu se calhar também aproveitando o tópico, até se calhar para fechar a discussão, dizer que obviamente concordo com estes últimos comentários do Paulo, do Ricardo e também obviamente do Daniel, pá, que é um facto, mas isso acho que até o Paulo, se calhar melhor, quer dizer, é a voz com mais autoridade neste assunto que nos pode dar o seu testemunho, que é o projeto e nas diferentes fases da arte, da engenharia civil, cada vez mais as pessoas estão-se a especializar em determinados tópicos e começa a escassear as pessoas que sabem um bocadinho de tudo e que sabem fazer esta compatibilização. Que isso, obviamente, o gestor de projeto, o gestor que faz esta gestão da informação, a gestão dos conhecimentos, a gestão das disciplinas, é de certeza aquele elemento que cada vez mais passa a ter uma importância acrescida. E, obviamente que na Madeira provavelmente ainda mais, por causa destas particularidades do material, que nós já fomos falando e já sabemos, não é? Quem está no setor, mas de facto há muito esta tendência individual da sociedade, cada um só sabe de um determinado nicho do seu saber e só acha que aquilo é suficiente e que sou especialista nisto. Mas depois, obviamente, como dizia o Ricardo, a compatibilidade e a necessidade de ter estas várias disciplinas a intervir e a dialogar entre elas torna isto muito mais difícil. Pá, e se calhar não estamos a evoluir no sentido correto em termos societais nesse aspecto e na engenharia civil também se nota isso, que cada vez mais, não é? Eu só faço isto porque eu só percebo isto. Mas pronto. Ahm, Ricardo, não precisa ser arquiteto e sem ser sectorial, ok? Não ofendas ninguém. Precisa ser um gestor, não precisa de ter formação académica em arquitetura. As competências adquirem-se. Pronto. Malta, se me permitem, vamos fechar isto, não é, Rui? Permite-me que fechamos isto, desejar a todos umas boas férias a todos. Acho que o Rui já disse tudo. Voltamos em setembro. Vamos disponibilizar as apresentações para quem se inscreveu, obviamente. Vamos também estudar aqui uma forma de ter esta informação mais fixa disponível, ou seja, de forma mais acessível e não tanto num link temporário de zip ou o que for, mas vamos tentar estudar uma melhor forma. Voltamos em setembro, em princípio, Rui, não sei se tu já disseste, dia 24 de setembro, com a palestra do nosso colega Xurxo da CADWork, que será certamente muito importante ou muito interessante, eh, não só essencialmente pela experiência e pela presença não é? Neste setor que já tem. Opá, e convido-vos, obviamente, a estarem presentes no dia 24, atempadamente faremos a divulgação. Em meu nome particular, quero agradecer, obviamente, ao Daniel por esta palestra, muito interessante. Eu já sabia do conteúdo, por isso também achava que era muito interessante trazer isto, mesmo que seja numa época em que muita gente já está a pensar nas férias. Agradecer também todo o trabalho do Rui de coordenação e de implementação destas quartas da Madeira. Opá, e obviamente agradecer a presença de todos e vamos falando e vamos interagindo e a ideia é mesmo promover este debate. Está bem? Ninguém tem 100% de razão. Tá? Malta, boas férias. Para quem estiver. Obrigado. Para quem Tá, estiver. obrigado. Boas Continuação, boas férias a todos. férias. Obrigado, Boas Daniel. férias. Obrigado Tchau, pela tchau. presença. Tchau.